para dentro do Corinthians, dentro da Neoquímica Arena. E o homem tá desesperado aí. Tá preocupado, hein? Tava todo confiante. Quando acabou o jogo, parece que já voltou ao normal, né? Já viu que o Palmeiras meteu ali 23 chutes no gol. Aliás, 23 chutes com 8 na direção do gol. Enquanto o Corinthians deu um chute no gol. O gol. Ou seja, o Corinthians teve 100% de aproveitamento das finalizações. Esse que é o detalhe aí que ele esqueceu. Se o Palmeiras resolver ter aproveitamento em finalizações, o Corinthians está lascado. Olha o desespero aí. O Palmeiras tinha um baita esquema, não tem mais, e os jogadores caíram de produção. Eu acho que a Leila não entendeu ainda que não se faz time só com dinheiro. É um tempo, você requer tempo. Não é bom ter dinheiro, hein? Não é bom, mas não se faz time, não se compra título com dinheiro, entendeu? Como não, pô? Você compra título. Tem um monte de gente que tem um monte de título por causa de dinheiro. Não, olha só, esse time... Real Madrid é o time mais rico do mundo, o mais vencedor, né? Mais vencedor. Esse time, mas olha o time dos caras. E com o tempo. Souza, sem dinheiro não faz time campeão hoje. Só. Desculpa, Souza. Vamos lá. Esse time que ganhou tudo no Palmeiras aí, ganhou tudo. O Rony veio... 50 milhões. Escorraçado. Que por sinal, era isso. Esse aqui falou quando o Rony foi contratado, eu lembro como... você vai jogar no ala. De ala. Aí você falou alambrado. Lembra disso? Sem fazer um gol. Mas quem que deu os títulos pra... Mas quem que foi mais importante? Depois ele se adaptou. Tá de brincadeira, Mas no começo ele não tinha que falar isso? Isso. Rafael Veiga. 20 jogos sem fazer um gol? O Rafael Veiga veio, ficou um tempo, foi emprestado, foi pro monte de... O Veloso, tem gente que tá jogando há 15 anos e não fez um gol. É mentira? É goleiro? E aí? Requer tempo, é um tempo. Não adianta você trazer um cara que... pagar 155 milhões de um jogador achando que ele vai chegar no outro dia fazendo gol direto. Não, é tempo. Eu acho que o Palmeiras tinha jogador mais importante. Saiu, o Abel deixou sair. A Leila e o Abel sempre colocaram assim, não, porque nós somos administrativamente, nós não gastamos dinheiro igual o Corinthians, igual eles lá, que eles falam assim, né? Eles lá, já é um preconceito danado, né? Mas tudo bem, eu não entro mais em briga dos outros, meu irmão. Você quer brigar, briga vocês aí. Né? Porque vocês são tão mentirosos, as pessoas mentem tanto na televisão, as pessoas são tão... muita gente fala, olha, como é que pode esse pessoal fazer isso, não sei o quê. Aí dentro de um trabalho maltrata a camareira, não respeita o câmera, humilha as pessoas, humilha figurinista. E aí vem dar de polpudo ou polpuda para falar coisas, para dar like, olha, eu defendo isso. E aí maltrata as pessoas que trabalham do lado. É isso que eu fico bravo com todo mundo. É isso que eu fico bravo, que nem a Leila. Olha, porque isso, mas mandou o vice-presidente lá na Comebol. Aí os caras, São Paulo, Corinthians, olha, nós estamos tudo com o Luigi, não sei o quê, todo mundo foi lá pagar pau. E aí o presidente da Comebol ainda fala que... E eu não vou brigar por isso. Eu não vou mais dar soco em faca, só eu se danar. Não brigo mesmo, eu brigo de uma outra forma. Dá para entender que o Palmeiras, que contratou Paulinho, Vitor Roque, Felipe Anderson, contratou Facundo, esse aí é perda não. Isso aí é perda não. O que você pensa do Palmeiras em relação até o jogo de quinta-feira, Nicola? Bonita sua camisa aí. Obrigado. Você comprou na Facínios? O Veloso me deu. Não fui eu, não. Foi na Facínios? Facínios é demais. O Veloso me deu. Sérgio tá chegando. 440 milhões de reais em reforço só nesse ano, craque. Em uma janela... Aí quando o Corinthians contrata o Memphis, por exemplo, da grana que foi, todo mundo dá cacete, inclusive eu. Agora o Palmeiras pode contratar 2 jogadores pro mesmo dinheiro que foi do Chelsea deu pro Estevão. 155 milhões do Vitor Roque. O Memphis Depay, se ganhar tudo, ele pode levar 120 milhões do Corinthians. Mas voltando ao Palmeiras, 440 milhões. Nunca na história o Palmeiras gastou tanto ao longo de uma temporada. Com detalhe, o Palmeiras gastou tudo isso em apenas 2 meses, né? Agora a gente está entrando no 3º mês. Não, fora a renovação do contrato do Abel, do Everton, do Rafael Veiga e de todo mundo. Qual a folha salarial hoje do Palmeiras? Você que é o cara do imposto de renda. Da casa dos 26 milhões de reais. Até quem ganha 5 mil reais não paga mais imposto de renda, hein? Que foi prometido para um monte de gente. Agora, quem ganha até 5 mil reais não paga, está isento de imposto de renda. Parabéns. Ô, craque, agora há pouco você estava falando sobre as relações do Abel. Não gagueja, então. Só para começar o programa, não gagueja. Você estava falando sobre as relações entre Abel e elenco. Me parece que no Palmeiras acontece o que está se passando no Manchester City. Tá. Temporada do Guardiola no City é uma das piores da carreira dele.
Isso pra mim é muito reflexo também de um desgaste. Porque no dia a dia até a É de preleção, desgaste o treino, o cara não a acredita bronca. mais. Eu Que é acho- natural. Ninguém tá dizendo que eles não têm competência. Não, contra- Eu acho que já deu pro Abel. Esse é o último ano, precisa ser E o vou último dizer, ano. Nicola, desculpa, continua o seu raciocínio. Se o Abel ganhar do Corinthians e for campeão, isso que a gente tá falando muda a história. Se perder, isso vai ganhar. Mas com ou sem títulos nessa temporada, eu, na condição de dirigente palmeirense, eu agradeceria demais ao Abel e pediria. Faria com que ele fosse embora. Eu O ano acho que é melhor passado pra ele todo ganhou o mundo. quê? Ele ganhou o Campeonato Paulista. Ganhando quanto por mês? Quase 3 milhões de reais. Quase 3 milhões de reais, ganhou um Campeonato Paulista com tudo que o Palmeiras tem. Ah, mas o Corinthians que é o culpado de tudo, né? Você não acha, Não é Veloso, muito que pouco, que é o Veloso? fim do ciclo, Veloso? O Campeonato Paulista, o cara ganhar 3 milhões por mês ou não? O ano passado o Palmeiras foi campeão paulista, chegou só não, né? E também teve o segundo lugar no Campeonato Brasileiro, continuou competitivo. Mata-mata, A decepção caiu nas foi na oitavas, né? mata-mata, foi a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. Agora, Mas eu é acho pouco, Veloso. Não é pouco. o ano passado é foi muito pouco, foi pouco. decepcionante, foi decepcionante. Perdeu Agora, a eu final acho de que São Paulo, essas perdeu? contratações todas Perdeu que a Leila Supercopa. fez, as contratações todas que a Leila fez, foi até para convencer o Abel a permanecer mais tempo. Você acredita nisso? Eu acredito Então nisso. o Palmeiras é Ver o time Palmeiras, competitivo. o cara que inventou o pastel de Belém. O problema- cara que inventou o pastel de Belém é o cara que manda na Sociedade Esportiva Palmeiras. O problema- Pode colocar aí que eu vou colocar uma matéria pra vocês Tá. e pra nós. E pra você que tá ligado a gente no YouTube, pra você que tá ligado aqui nos Donos da Bola 7k.bet.br, que por sinal, André Henninger, fiquei feliz de você fazer parte do time também, Simon e o Hulk também fazem parte do time da 7k.bet.br. É o seguinte, ó, a gente vai fazer uma matéria que o Palmeiras é tricampeão paulista e pode ser tetra. E todas as vezes que jogou, e que você falou, e que o Veloso falou ontem, revertendo o placar. Das 3 vezes, o primeiro jogo perdendo. Ô, craque, o problema do Palmeiras dos últimos tempos agora é que o Palmeiras começou a se preocupar muito com as outras equipes. Ao invés de se preocupar exatamente com o Palmeiras... Chorar muito, né? Vou te dar um exemplo. Então me dá. Quando o Flamengo só ganhou o Campeonato Carioca, o Abel veio a público e reclamou. Disse, olha, não pode uma folha como o nosso adversário ganhar só um Campeonato Carioca. Como é que pode? Me prova que o Corinthians ganhou 270 milhões, não sei, da Vai de Bet, ok? Quer que seja, esporte. Aí agora eles têm esporte... Bet. Esporte o quê? Como é que... Sporting Bet. Sport Bet. Qual foi? Alguém pediu o contrato de vocês da Sport Bet? E parabéns à Sport Bet de estar patrocinando aí o Palmeiras. Mas aí, quando ela fala, aí vem aquela parada toda, parece que tu... Ah, não sei o quê. Ah, o São Paulo não tem agora aí o Superbet? Tem. Ué, quanto que é o dinheiro dos caras? Bota o contrato. Quando o Corinthians falou e quando o Augusto... Ó, é 200 milhões ou 250, eu não lembro mais ou menos. Ah, não sei o quê, tal e coisa. Como é que pode? Ah, eu banco se mostrar o contrato pra mim. Ela pagava 80 milhões só. Dinheiro de pinga pro Palmeiras. Por todos os esportes, dinheiro de pinga. Aí ela não aguentou, como administrativamente que é a maior administradora desse país, ela não aguentou, teve que botar uma casa de aposta na camisa do Palmeiras. Disse que não colocaria. E disse que não colocaria. Com discursos novos. Mas aí ninguém fala nada, né? Todo mundo pipoca pra ela. Porque quando a gente aposentar, chega na sua casa, Crefisa, consignado, quer um empréstimo, e aí Souza... É por isso que ela quer que a galera, os jogadores que acima de 30 anos, parem de jogar, né? Porque quer chegar a cartinha lá já pra galera... Esses Então, caras aí. Será que foi isso? Será que foi isso? pô, mas... Pô, Será que foi isso, Souza? ela tá... daí vai- Ela Mas pediu pro Thiago considerar- Silva, pediu pro Lucas, Thiago pediu pro Silva, Gabigol. Oscar. Ela quer parar o jogador, cara. Você acha que eles estão preocupados tá com, bom, mas ela- com o crédito consignado Calma. da Crefisa, que você chega numa preocupados. carta pra você fazer empréstimo? Craque. Os juros é quanto que é os juros? Ela tá preocupada com isso. Ela Quanto que é, Cascão? Você que é bom aí. Seu sogro, Cascão. Fala aí, Cascão. Ô, Veloso, ela estava preocupada porque o São Paulo, Atlético Mineiro e alguns clubes foram fazer uma pré-temporada nos Estados Unidos. Deu palpite. O Palmeiras é referência, ela tem que se preocupar com o Palmeiras, não está se preocupando com o Flamengo, São Paulo. O que as outras Lembra equipes do Flamengo fazem? que ela falou assim? Tem que disputar o campeonato Uruguai, Argentina, não sei. Não, a Champions. A Champions League. É isso. Que o Flamengo tem que disputar a Champions. Aí ela falou muito, mas tudo bem. Falou Vamos que falar não contrataria jogador machucado. E o Paulinho foi contratado precisando de 4
É assim, craque. Não é que é machucado. O Paulinho contratado um jogador operado. Isso. É o que ela disse do Neymar? Que não, nunca que a gente vai contratar um jogador machucado. O Paulinho é operado. É assim, craque, a série de títulos que tem mérito também da Leila, embora tenha mérito do Paulo Nobre, tenha mérito do Maurício Gagliotti. Pra mim, o maior presidente da história do Palmeiras não é. É o Gagliotti. Pra mim é o Paulo Nobre. Pra mim é o Gagliotti. Sabe por quê? Por quê? Porque o Gagliotti, ele conseguiu dar uma sequência do Paulo Nobre, que ele não ganhou nada. E que ajeitou administrativamente. Paulo Nobre ganhou e a Copa do Brasil. Não, tudo bem, mas é muito pouco daquilo que o Gagliotti Mas ganhou. se não tem o Paulo Nobre, não existe Não, Maurício tudo Gagliotti, bem, mas se não existe tem o Leila. Gagliotti, que a maioria o que a gente critica, que quando tem um presidente que faz mexer. uma coisa boa, o que eles Mexer. fazem? Eles querem mexer. O que o Gagliotti fez? Contra Quando essa no coisa. último dia do Paulo Nobre, qual que foi a canetada dele? Que vocês esqueceram, parmeirense? A canetada foi que a Leila não poderia ser conselheira do Palmeiras. Aí o que o Gagliotti fez? Não só vai ser conselheira, como ela vai ser a minha sucessora. Ué, eu mentira isso. patrocinadora, né? E patrocinadora ainda. Ô, craque, mas assim, pra mim a Leila esbarra no snob. A partir do momento que começa a ganhar muito título, ela passa a adotar um discurso. Ela é perna, né? Um discurso muito É muito antigo. perna. E o São Paulo, muitos anos atrás, naquele São Paulo ganhava tudo, o São Paulo também acabou. Soberano. Isso, acabou indo pra Eu esse sou discurso soberano. Soberano. Soberano que a Luzia viu atrás da horta. Vamos lá colocar os donos da bola 7k.bet.br. Bota a matéria do Palmeiras aí pra gente discutir o Palmeiras, que é o último tricampeão. Pode ser tetra. Pode ser tetra no jogo de quinta. E o Corinthians nada. Vai devagar, né, meu? Não vai achando que já ganhou, não, porque eu em 93, quando nós ganhamos de 1-0 do Palmeiras, todo mundo ganhou título. E, inclusive lá, no Parque São Jorge. Inclusive comissão técnica. Inclusive um monte de gente. Falei, olha, cuidado, calma. Nós não ganhamos ainda, não sei o quê, papapá. Olha o que aconteceu. 4-0. 1-0 no tempo normal e 3 na prorrogação. Foi o contrário, não foi? Foi 3-1 ou 1-3? Acho que 3-1. Acho que 3 No tempo 3 a normal. 0 no tempo normal e 1 na prorrogação. Então, vocês corintianados aí, fica esperto o jogador, você estuda aí, porque o Palmeiras é time pequeno. Coloca o Palmeiras aí, pra todo mundo cascar. O Palmeiras está invicto como visitante. 5 vitórias, 7 jogos, 5 vitórias e 2 empates. O Palmeiras perdeu em casa pro Novo Horizontino e perdeu agora pro Corinthians em casa também, né? Então, fora de casa, o Palmeiras tem um retrospecto bom no campeonato. E jogo entre Palmeiras e Corinthians é equilíbrio. O Corinthians veio aqui surpreendentemente vencer o Palmeiras. O Palmeiras era favorito no jogo. O Corinthians veio com uma bola no gol, venceu o jogo. É assim futebol. E o Corinthians é favorito lá. Nada impede que o Palmeiras vá lá Mas também. o Palmeiras deu 2 chutes no gol, legal, vai. Ah, deu mais. Não foi um bom jogo. Que foi valeu. legal. Mas qual mais? Foi o chute que o Vitor Roque deu? Teve 2 do Estevão. Não, mas. Teve do Veiga. Não, Veloso, que lá não é chute pra fazer gol, Veloso. Que lá. As duas o pegou. Não, mas pegou. A bola foi fácil, Veloso. Bom, Fácil foi do Corinthians, pro goleiro mão de largatixa. a que verdade é que o Corinthians acertou uma vez o gol do Palmeiras. E frango, fez e um gol. baita frango. E o Palmeiras acertou várias Teve mais vezes. posse, E teve até escanteio. o Mateuzinho que tinha passado com o Hugo. Aqueles Hugo que passa aqui, bate na trave, vem, não sei o que. O Palmeiras não fez isso. Esse sufoco não conseguiu dar. Exatamente. Mas teve a bola do jogo que estava 0-0, o Não, Mateuzinho tirou que tudo tinha passado bem, pelo Hugo. tudo bem. Então, assim, o Palmeiras era favorito aqui, perdeu o jogo. E o Corinthians, para mim, é favorito lá. Tem o torcedor, tem a vantagem, joga em casa. Corinthians... Você estava falando até dessa rivalidade. Eu acho que finalmente o Corinthians voltou a ser um rival à altura, né? Deixa eu falar uma coisa pra acordar vocês aí, ó. O Veloso é importante estar falando, mas a gente tem um telão desgraçado aqui de 1, 2, 3 metros. Corta ele na televisãozinha e bota no telão! Eu estava dizendo que há muito tempo o Palmeiras não tem um rival do seu nível, né? E hoje tem. Por isso que o Corinthians, você estava falando também até, eu lembrei aqui enquanto falava, né? A data FIFA... pouco hoje, né, Veloso? Falou pouco hoje. A data FIFA, há quanto tempo o Vocês não Corinthians... vão colocar? Não dá pra colocar? Aí, pode continuar falando. Aí, há quanto que tempo o Corinthians não cede tantos jogadores para uma data FIFA? Quer dizer, a data FIFA nunca atrapalhou o Corinthians, porque não tinha ninguém convocado. Não tinha um elenco Verdade que servisse, mesmo. jogadores que servissem Hoje a já seleção. tem, né? Hoje tem. Verdade. Então hoje a gente realmente- nunca pensou nisso com o Corinthians, a gente nunca comentou sobre isso. Não atrapalhava Eu fiquei o Corinthians. pensando ontem, não falei, olha atrapalhava, só o Corinthians. Não atrapalhava, porque a data Exatamente. FIFA não levava ninguém. Não tinha um elenco de jogadores convocados. Por exemplo, do jogadores São que estavam Paulo, na quantos seleção. são convocados hoje? O Arboleda, Arboleda? o Ferrarese. Ferrarese não é jogador. Ferrarese é padeiro, pô. Não são quê, muitos Souza? também. né? Padeiro. Ele é jogador, Ferrarese? Você é padeiro, velho. Mas então, há muito tempo o Palmeiras não tinha um rival com um nível legal.
Agora sim, o Corinthians sai na frente, mas ainda tem muito equilíbrio nesse jogo e o Palmeiras pode sim vencer lá também. Souza, qual a ideia disso do Palmeiras? É tricampeonato paulista, pode ser tetra. Aí é um ambiente ruim que tá lá, e tá mesmo. Ambiente ruim com o seu Abel Ferreira, com os auxiliares, com todo mundo. Não tá aquele ambiente bonzinho, não, que vocês acham que está. Então, qual a visão que você tem, Souza? Você que foi campeão do mundo e campeão da Libertadores e só campeão brasileiro. E campeão paulista campeão também. Paulista. Você tem alguma coisa pra você ser campeão? Eu só não ganhei o que eu não disputei. Tipo? Copa do Brasil, Tá. que jogava Libertadores, jogava Copa do Brasil. Quando o São Paulo era o São Paulo. Quando na minha época, você tá perguntando na minha época. Quando o São Paulo era São Paulo. Quando o São Paulo era São Paulo, Gadelha, exatamente. mostra o Gadelha lá, um dos maiores artilheiros que nós temos. Pode mostrar lá, esse é o Gadelha, ó. Nosso amigo, Craque. né, Souza? Esse é um dos grandes... 40 gols. 40, o Guadelha que ajuda nós a ganhar os jogos do Master. E também vai estar em Tupã lá. Dia 29 vai estar em Tupã jogando com a gente, com o Master do Corinthians, lá em Tupã. Grande Gadelha. Craque, a matéria fala por si só, né? Então tá, não precisa falar mais nada, deixou então. bem claro. Ô, meu Nicola, não, se a matéria fala por si só... Agora eu vou explicar em cima dela. Tá bom, tá bom. Se tem um time que não precisa provar que é capaz de uma virada, é o Palmeiras. Agora, a questão é, tá jogando pra isso? Não. Não Pode é um jogar mais? Não é um Pode. time... Antigamente, você ia jogar no Allianz Parque, você ia ser massado. Essa era a verdade. E é todo você sabia mundo. que você todo precisaria... mundo. Você Todo precisaria mundo se era defender, amassado, é verdade, se Souza. defender muito bem e jogar pela uma bola. Se defender muito bem. Tá jogando, tá fazendo isso? Não. Não tá fazendo isso. Pode fazer? Pode voltar? Não sei. Eu também. Essa é a dúvida. Eu não sei. Só a dúvida Sinceramente, da eu não gente. sei. É a dúvida do torcedor também. Porque não é o Palmeiras de 3 anos atrás que a gente viu reverter. E outra coisa, vai enfrentar o melhor time do campeonato. Que é o Corinthians do Que é o Campeonato Corinthians, Paulista. que tem 2 E é derrotas verdade no mesmo. ano. 2 derrotas no ano. Exatamente. 2 derrotas no ano. E as Pra duas você derrotas... da Corinthians? Pra mim, da Corinthians. Tá. Pra mim, o Corinthians está jogando muita bola e o Palmeiras não está jogando nada. Mas não faz tempo que... Nisso, Nicola, o que o Souza falou de uma maneira muito legal, muito maravilhosa. Qual a ideia sua do que o Veloso falou... do tricampeonato, qual a ideia sua e quanto vai ser o bicho dos caras, que você sabe tudo, do Vou atrás imposto? do bicho. Vamos ver se durante o programa eu consigo trazer essa informação. O que é bicho? 400. Do 400 Corinthians é mil? 400 mil. 400 mil. Não, do Corinthians tá. Do Memphis é 4,700, né? 4,700. Aí você Do junta Palmeiras mais deu 400. 400. Ô, craque, tem uma grande diferença do tricampeonato do Palmeiras pra agora. O quê? O Palmeiras perdeu o jogo de ida, mas decidia em Foi casa. tudo o que o Souza falou. Agora o Palmeiras decide fora. Outro ponto importante. O Corinthians de hoje me pareceu na primeira final com mais vontade de ganhar do que o Palmeiras. E aí, só para completar, eu não acho que o Palmeiras vá ser campeão, porque eu não vejo o Palmeiras vencendo por 2 gols de diferença na Neoquímica Arena. E ninguém vai me convencer de que se o Palmeiras vencer o Corinthians por 1 gol de diferença, o Palmeiras leva na decisão por pênalti. Só que tem uma Corinthians coisa tem um jogar com o goleiro Corinthians lá. espetacular. Só que tem uma coisa jogar com o Corinthians lá. O Corinthians, no meio do ano passado, perdia os jogos lá e perdeu a referência da Neoquímica Arena. Tá. O Corinthians ganhou isso. Esses jogadores que estão lá, eles ganharam isso. Eles cresceram, eles são pavão hoje em relação a isso. O torcedor tá lá, você consegue ganhar de um time que é quase imbatível no Allianz Parque. Aí você ganha de 1-0. Você consegue fazer isso. Você consegue jogar, matar o adversário naquilo que o Ramon Dias fez. Então, a perspectiva do Palmeiras é fazer um grande jogo, fazer o jogo do ano. E para isso o Corinthians tem o Roberto Bassano, Memphis jogando bem depois daí do pau que ele tomou. Carrillo. Aí o Carrillo arrebentando. O Garro que pode voltar. O Romero que tá jogando. José Martins que tá jogando bola. bem. Ranieri que ontem no dia de folga foi treinar. Esse Gustavo tipo também. de jogador que eu Gustavo gosto. jogando bem. Gustavo Henrique jogando pra caramba. Mateuzinho. Hugo Monstro. Mateuzinho jogando bem. O Angileri jogando bem no lateral esquerdo. O Corinthians é um outro time. São quase 30 jogos com mais de 40 mil pessoas. Isso tem tudo a ver com o que o Neto estava falando. Dessa... Isso é fato, né? Eu não tô comentando. Isso é uma verdade. Não, e a prova disso são quase 30 jogos com mais de 40 mil pessoas de forma consecutiva. É assim, craque. Eu não tenho a porra do ingresso. Eu- Não para de pedir pra mim ingresso. O Marinho é parente. Tudo até. Você tem ingresso pro jogo? Esse Zé Ruela aqui vendeu os dele. Aqui o Bob. Vendeu 2 ingressos já. Tinha 2 ingressos. Vendeu ou não vendeu? O que ele falou pra nós ontem? Vendeu. Já vendeu. Eu não tenho ingresso, hein? Para de me ligar, hein? Para de mexer o saco. E aí, Nicola, pra terminar? Tá dando uma treta esse negócio de ingresso, mas pra terminar. Não, e o Augusto foi forte hoje na declaração dele. Precisava.
Parabéns, Augusto. Se o Corinthians perder por um gol de diferença, pra mim o Corinthians será campeão nos pênaltis. Porque de um lado tem um goleiro que pega tudo em pênaltis e do outro tem um goleiro que não tem um bom histórico e o Palmeiras, que em decisão por pênaltis, tem fracassado. Ah, mas o goleiro do Palmeiras, ele é mãozinha de largatixa. Vamos lá, então. O time do Palmeiras é muito forte, hein? É muito forte. Em relação às mudanças que ocorreram no Palmeiras e essa identidade que perdeu com o Abel Ferreira, isso pode ser mudado até dia 27, Veloso, monstro, ídolo do Palmeiras? Pode, mas eu acho que o Abel tem que contornar, ó, talvez um problema interno que ele criou, né? Quando ele vai para a coletiva falar do Veiga e do Estevão. Isso é uma trairagem. Isso é uma trairagem. Isso não deve ter repercutido bem dentro do vestiário, né? Porque são os principais jogadores do time. O Veiga há muito tempo vem carregando esse time nas costas. E o Veiga deu pouco pro Abel, né? Então, pro Abel e pro Palmeiras. E o Estevão também é o principal jogador do time hoje. Bom, tá então, né? O desespero, o choro é livre, viu, né? Pode chorar à vontade aí, pode ficar absolutamente tranquilo, tá? Porque você tem aí mais uma semana aí de respiro, tá? Porque a cobra vai fumar, tá? A Neoquímica Arena. É o que eu te garanto aí, tá? Abel Ferreira não vai assistir quieto Palmeiras jogar no Allianz Parque com essa baixíssima efetividade e voltar do mesmo jeito para o jogo da volta, como não fez em 2022 contra o time do São Paulo, quando perdeu por 3-1 no Morumbi, 2 gols de diferença, tá? 2 gols de diferença, e depois meteu 4 na volta. Claro que lá era diferente, porque o jogo de volta era no Allianz Parque, assim como em 2023 contra o Água Santa, onde perderam por 2-1 no interior, e depois meteu também os seus 4, né, no Allianz Parque, 4-1, e também no, se não me engano, né, e também lá no 2024, ano passado, onde, meu amigo, não teve dessa. Perdeu para o Santos, 1-0, e meteu 2-0 no Allianz Parque. Então, apesar de o jogo ter sido no Parque dessa vez, o Palmeiras pode já ir, né, ao Química Arena, até porque, como diz o nome do campeonato, é Campeonato Paulista, ou seja, e é na cidade de São Paulo, Corinthians. Então, a gente está acostumado a jogar lá, já ganhamos do Corinthians lá, já ganhamos título do Corinthians lá, tá? Então, já eliminamos o Corinthians lá. Então, não tem essa não, viu, meu? Não tem essa não. A gente já ganhou o título, não estou certo absoluto agora, mas eliminamos o Corinthians lá, tá? Foi em 2015, inclusive, quando a gente jogou o campeonato e acabou perdendo a final para o Santos, mas a gente eliminou o Corinthians lá, com defesa do Fernando Praz de pênalti, diga-se de passagem, tá? Então, cuidado, viu? Ganha de 1-0, ainda não chute na direção do gol e acha que fez muita coisa. O Palmeiras, praticamente no lance que o Palmeiras falhou, tomou o gol, né? Teve 4 falhas nesse lance aí, né? E o Palmeiras tomou o gol. Se o Palmeiras tivesse um pouquinho mais de cautela nesse lance, o Corinthians não teria dado nenhum chute no gol. Já parou pra pensar isso aí? E o Palmeiras chutou 8 e a bola não entrou. O resultado justo para esse jogo, vamos falar a verdade aqui, né? Não seria esse, né? Não seria esse. Esse resultado aí, ele foi justo, se eu pensar, não é injusto. Foi justo, porque pela maneira que o Corinthians jogou bem, pela maneira que o Corinthians conseguiu impedir que o Palmeiras tivesse, digamos, tranquilidade para finalizar, tivesse mais, digamos, poder ofensivo, com mais qualidade, chegou meio quebrada a bola, meio... Mas isso aí não deve se repetir. Até porque o Corinthians, com a torcida a favor, ele não vai jogar para ficar se defendendo. Ele vai ter que se expor, porque ele vai ter que ganhar o jogo. Empatar, para eles, não vai servir. Ainda mais se o Palmeiras me acha um gol ali com uns 20 minutos de jogo, o Corinthians vai ficar nas cordas, porque ele vai ter que sair e vai ficar naquele impasse. Vou dar o contra-ataque com um dos times de melhor contra-ataque do país, com os times que mais finalizam certo e errado no país, conforme o vídeo que eu já postei aqui do PVC. Grande questão. Então, Neto, fica esperto, porque vem chumbo grosso na Neoquímica Arena, isso pode ter certeza. Mais um vídeo pintando na tela aí.